Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Esther e nós estamos aqui em mais uma série, em mais um episódio da série Música na Educação Infantil, idealizado pelo grupo de pesquisa Educação Musical e Formação Docente. Eu sou a Ana Esther, sou orientada pela professora Tereza Matero, e hoje eu estou aqui com a Kelly. A Kelly é a nossa convidada de hoje. Ela é professora de música também na educação infantil e tem uma história por trás, porque na verdade ela é professora de artes, mas ela ensina música e com a educação infantil. E ela vai contar um pouquinho para a gente como é essa experiência com essa linguagem na educação infantil. Kelly, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Eu quero que você se sinta livre para contar a sua história. Nós queremos ouvir de você como é a sua experiência nessa área. Você está em casa. E eu gostaria de começar pedindo que você nos contasse, então, por que educação infantil? Como é que foi a sua caminhada? A gente já conversou um pouquinho antes de iniciar aqui o podcast e eu pude conhecer um pouquinho de ti. Eu fiquei muito curiosa, assim, de saber como é que foi esse teu processo. E eu tenho certeza que o pessoal vai ficar muito feliz de saber também. Por que educação musical na educação infantil? Como foi a tua caminhada até descobrir? Obrigada, Ana. É muito bom compartilhar uma coisa que brota no nosso coração, né, com carinho. A gente não trabalha por diversão, mas é divertido fazer isso, né, quando a gente tem carinho, né? Ainda mais com educação infantil, né? É verdade? Com certeza. Então, eu atuo aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e para mim era uma situação meio que difícil trabalhar música com criança. Porque para nós que tocamos, que somos músicos de um instrumento, para a gente aquele ensino é específico, né? E quando eu cheguei na faculdade, na graduação aqui na UFMS, ela é licenciatura. E a gente tem experiências com todo tipo de ensino na música. E aí aconteceu de eu precisar fazer um estágio na musicalização infantil de um projeto de extensão da professora Mariana Estoqueiro. E aconteceu de uma forma muito tranquila, né? Ela apresentava as primeiras aulas e numa parte do projeto era a gente que assumia. E assumia tanto com bebês de 6 meses acima, né? Era a primeira fase era os 6 meses. E lá tinha, né, no antigo prédio de arte, né, tinha uma sala toda especializada com instrumentos para bebês. Ficou encantador, né? Ficou encantador. E a facilidade que a Mariana tinha de passar aquilo para as crianças como uma aula e tanto para a gente como um ensino, né? E aí a coisa se tornou acessível, sabe? Tem condições, né? E acabei que no segundo período a gente acabou sendo bolsista do projeto, acabou o estágio. Quando aconteceu de ter a bolsa, aí a gente tinha que assumir a turma, né? Foi muito bacana, porque eu escolhi as idades que tinha mais, primeiro, por mais segurança, depois a gente foi transpassando para o que tinha mais dificuldade, que eram os bebês mesmo, mas foi tudo encantador e me amarrou, né? Amarrou Uhum, meu sentido, porque eu sou mãe, já tinha essa situação de gostar, né, de criança, de saber lidar com criança, né? uhum, Porque, querendo ou não, já era um fato de experiência que uhum. acontecia ali, e aí acabou que foi vindo, né? Ficamos mais 6 meses ali, aí acabei a graduação, e quando foi fechar, a gente entendeu que seria necessário apoiar aqueles que estavam vindo, né? Então acabou que a gente acabou dando consultoria, Que né? legal. Ficando ali de ladinho, ajudando, conversando, e você vai aprendendo mais. Não fica só naquela situação de você ensinar, porque ensinar você não ensina nada, você vai aprender um pouco mais quando você Sim. compartilha, né? Você aprende mais, você observa Uhum, mais. E aí, quando eu já tinha passado no concurso,
quando chamou para assumir as vagas na educação pública aqui municipal, Uhum. eu consegui as vagas na educação infantil, que é ali na idade de 4 e 5 anos. Aqui chama de grupo 4 e grupo 5. Nessa escola onde eu atuo, porque na EMEI tem de bebês até o grupo 5. Na minha escola só tem, na minha, né? Como se fosse a minha. Onde eu tô atuando, me aceitaram muito bem, atuando assim. Então eu dou música na aula de arte do currículo, né? Eu dou a Uhum. música no currículo para educação infantil. Aconteceu assim, esse foi o caminho. Que legal, Kelly. É uma coisa que tu estavas falando e eu percebo assim como faz diferença tu teres uma estrutura durante a tua própria graduação, durante a tua própria formação, que te possibilitou experimentar esse caminho, né? Isso fez toda a diferença, Ana. Não é? Verdade. Isso faz a diferença. E eu Uhum. fico pensando assim, esse entrelaçamento entre formação e experiência, né? Como faz diferença, como fez diferença para ti, inclusive para tu escolheres o que caminho tu queria seguir, né? E inclusive para que outros vissem também o trabalho de vocês ali dentro, né? Como tu mesmo falou que acabaram compartilhando, dando consultoria ali para o pessoal que veio depois de vocês, né? Sim. E uma outra questão que me veio à mente agora é que depois tu mencionou que hoje tu estás no mestrado, né? E eu Uhum. queria que tu contasse um pouco como é que foi a escolha do tema para o mestrado, porque me pareceu assim que tem tudo a ver também com aquilo que tu estás fazendo, com aquilo que tu estás vivendo hoje, né? E Sim. eu estou curtindo muito essa ligação entre prática Ai, que e bacana. formação. Isso é legal. Isso é legal. Ana, olha, aqui não tinha. Essa é a primeira turma de mestrado em arte, em arte. Uhum, E aí eu queria mesmo era fazer algo na pós-graduação que fosse na minha área, mas algo que solucionasse algumas dúvidas que eu tenho na atuação. Eu não queria diploma por diploma, sei. sabe? Certificado por certificado. Então, quando para mim acabou a graduação, eu já fui buscar algo. Só que em seguida que eu peguei meu diploma, eu fui chamada para assumir o cargo na escola. Não deu tempo de aprofundar, mas eu estava sempre numa questão. Olha só como a indagação ela ocorre já na época dos estágios. A gente tem que fazer relatórios, né? Sim. E aí, quando acontece aquela parte de você montar a aula e fazer a regência, sempre pegavam no meu pé, o professor que estava coordenando o estágio, pegava no meu pé e falava, Kelly, essa situação da avaliação, ela tá confusa. E eu sempre falava assim, mas onde eu vou pautar a avaliação? Aí Aham. sempre dava aquele conserto meia boca de período, né? Que você fala, não, eu vou ter que trabalhar aqui assim, assim. Só que o estágio você atua 15 horas. É um relance, né? Passado lá Uhum. na escola, quando você está cumprindo estágio. Mas aconteceu que quando foi montar os meus, eu já tinha trabalhado na educação particular, no ensino particular, aqui antes do chamado, antes de terminar a faculdade até. E eu não tinha que prestar conta de planejamento. Não era o caso, sabe? Porque lá dentro não exigia para o professor de musicalização, para o professor de balé, para o professor. Era a parte, né? E eu Uhum. também trabalhava lá na educação infantil. Então eu não tive esse impacto em resolver a avaliação. Uhum. Quando eu cheguei nesse período do planejamento dentro da escola, você fecha o planejamento conforme a estrutura que a prefeitura repassa, né? Que a REME passa. E Sim. aí chegava ali, travava de novo aonde? Na avaliação. Então eu tinha uma coordenadora que ela cuidava só da educação infantil. Então ela falava assim, Kelly, a gente não vai fazer no papel, como é que você vai explicar? Porque ela não sabia lidar com música, né? Sim. Era a primeira vez que ela lidava com uma professora de Uhum. música. Aí ela falava assim, Kelly, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, vou pensar, vou pensar. Ah, vamos trabalhar objetivo, né? Vamos fazer, mas nunca, sabe, ficava redondinho. Uhum. E no fim do bimestre, a pró-regente, a professora de atividades, tinha que repassar um relatório aos pais.
Uhum. Aí já estava eu de novo travada, porque eu não tinha um esquema de avaliação, mas eu tinha que prestar relatório de aluno por aluno. Então, isso É. foi mexendo comigo. E aqui, eu não sei como para as demais rede, né, de educação, de ensino, aqui até o quinto ano você não tem uma avaliação formal em arte. Sim. Então, Uhum. né, ela começa a ter avaliação a partir do sexto ano. Isso Uhum. complica para você saber se o desenvolvimento do aluno está seguindo aquilo que você planejou, Uhum. né? E aí eu fiquei nessa indagação. Como é que eu vou saber se o meu aluno aprendeu o que eu ensinei? Se eu atingi o foco, o meu objetivo do meu planejamento. E fiquei com isso. Fui até procurar, antes de sair a oportunidade para o mestrado, fui procurar uma pós-graduação em neuro, sabe? Para mim saber como é que o cérebro trabalhava para aprender música. Só que com a correria da escola, eu não cheguei a aprofundar e achar o que eu queria. Mas aí, né, diz que cada um tem seu tempo. É, pois é. Veio em 2020 a notificação aqui para o pessoal da UFMS que tinha aberto um mestrado em música. Puxa, que massa. E eu conversando com a Mariana, Mariana do céu, como é que você não me conta isso, né? Ela falou, filha, tô aqui do doutorado, né? Vou me informar e vou te falar. E ela passou todo o esquema, né? Vai ser assim, é pela UDESC e tal. Aí, quando eu fui fazer o projeto, né, de pesquisa para enviar, eu falei, eu já sei do que eu vou falar, do que eu vou estudar. Perfeito. Eu já sei, eu sei bem qual é. O mestrado do Prof. Arts, ele trabalha essa questão. Qual é o seu problema dentro da sua atuação? Entende? Então, eu trabalho, não posso pegar licença, então eu trabalho lá dentro qual é a minha questão. Eu estudo, né? Eu estudo o meu real problema. Então, para mim foi massa. O nome dele é Processo Avaliativo no Ensino Top. de Música na Educação Básica. Então, é Aham. bem aquilo que eu tinha de indagação. Ah, maravilha. Legal, Kelly. Eu fiquei muito feliz assim em ver toda essa relação, né? Porque por exemplo, né? Só compartilhando um pouquinho sobre também o meu processo. Quando eu voltei para fazer a pesquisa no doutorado, eu queria permanecer trabalhando, porque para mim fazia todo sentido o que eu estou fazendo na escola com que eu estou estudando, né? Então, eu compartilho Sim. desse sentimento, assim, de querer entender o que está acontecendo na escola para poder pesquisar isso e também isso fazer diferença para mim daqui a alguns anos, né? Ou Uhum. enquanto já está fazendo, né? Então, muito legal conhecer essa tua história. Agora vamos entrar um pouquinho na sala de aula, Kelly. Eu Hum. fiquei assim super curiosa para saber como é que tu trabalha, porque tu comentou que tu pega a partir do pré-1, pré-2, então seria o quê? 5, 6 anos por ali. Sim. Queria entrar na sala de aula agora, né, para Hum. conhecer como que é. Então, como que tu prepara as tuas aulas, como que tu é, promove as tuas aulas ali em sala para as crianças? Porque tu comentou que tu trabalha com crianças a partir do pré-1. Que idade seria essa? Tem vezes que a criança chega com 3 no começo do ano, né? Ela tem que fazer 4 Aham, naquele ano, aham, e aí no ano seguinte ele tá no pré-2, que aí ele tem que completar 5, e lá no primeiro ano ele completa 6, completa entendeu? 6. Entendi. Então, tu Mas eu pega. pego todos eles, né? Pego todos eles. Olha, Ana, eu tenho um referencial, Uhum. né, da prefeitura, do REME, da REME aqui de Campo Grande, que já faz essa divisão também em música. Então tem para educação infantil, né? Ela vai meio que igual do pré-1 e pré-2, que aqui chama grupo 4, grupo 5, né? Uhum. Eu vou melhorando na situação que eu forneço, mas a habilidade que vem da BNCC é baseado na BNCC, mas aqui eles organizaram, né, para Legal. nós, dividiu bem, bem bacaninha, foi um trabalho assim muito caprichoso da parte dos meninos de arte, lá da CEMED.
E dividiram, então, tem de artes visuais, tem de música, tem de teatro e tem de dança. Então, a partir dali, eu trago bastante apoio dos livros, mas eu consegui movimentar assim. Semanalmente, eu dou 3 aulas, tanto para o grupo 4 como para o grupo 5. Vou te explicar como acontece aqui. Todo professor cumpre 13 horas, eu cumpro 20. Meu concurso é de 20 horas. Então, 13 horas são em sala de aula, 7 são de planejamento. Entendi. Dividido direitinho semanalmente lá pelo Diário Oficial. Então, quando essas 13 aulas acontecem, 3 semanais são dentro do grupo 4 e outras 3 do grupo 5, entendeu? Então, 3 para cada turma, vamos pensar assim. Uma aula eu entro, que nem amanhã eu entro uma aula só, e na sexta-feira eu coloco 2 conjugadas. Então, eu tenho 1 hora aula amanhã, e na sexta-feira eu tenho 2 horas. Então, o que eu esquematizei? Na aula de um só, eu dou uma prática musical. Então, a gente abre a aula com a música do Bom Dia, né? Eles ouvem e já sabem, vai começou a aula de música, né? Já com palmas, né? Com expressão, com corpo, né? E eu canto com eles, eu canto cantigas populares, eu trago um acompanhamento muito gostoso, muito instrumental. A gente que é professor de música, a gente não quer dar qualquer coisa, né? Não Qualquer consegue. tipo de música, não que a gente é uma coisa mais encorpada, mais trabalhada. Eles já entenderam, para você ter noção, depois da pandemia foi difícil voltar, mas as minhas crianças já entenderam que não, essa não é música. Não é a música que a gente trabalha. Nossa, tem violão pro. Eu escolhi um grupo muito gostoso, sabe? Que trabalha bem caprichoso, com violão, a voz. É para criança, música para criança, né? Legal. E aí eu trabalho as cantigas. Então eu divido para chamadinha. Então a chamadinha, eu fiz uma chamadinha que tem imã que coloca no armário de ferro. Aham. Né? Então eu divido eles em 5 cantigas, né? Eles cantam, a gente começa. Isso já vai dar um tempão, sabe? Porque eles gostam de expressão, né? Vão lá colocar e acaba que a gente faz esse momento de cantoria, de cantar mesmo, sabe? Não fica para mim, não é suficiente se ele abaixar a cabeça e cantar de cabeça baixa. Aí vai. E aí depois desse momento de abertura, eu levo sempre um instrumento. Então, como a escola pública não tem a verba para poder te ajudar, né, na sua estrutura. Eu acabei fazendo durante a pandemia, né, me Ah, ajudou muito a pandemia que eu fiquei dando aula de casa, eu trabalhei bastante. o Eu tempo. fiz tambor de lata de leite, né, a Olha, gente tem que tambor de lata de leite, a Cecília Cavalieri chama de latambor, lá também. e lá tambor. E eles chamam, tá? Já deixei. Isso aqui não é tambor, não. É lá tambor. Porque tambor de verdade eu vou trazer depois. Eu já levei hoje, né? Eles gostaram do tamborzinho. E aí, com chocalho, aí eu não tenho um pronto aqui. Peraí. Um pronto eu deixei na escola. Com as garrafinhas pequenininhas, tá vendo? De Sim, 200 ml. Nós ajuntamos milho, arroz, feijão. sim. E eles mesmos montaram, né? Em um período, como esse ano foi bem difícil começar, porque parou, né? O ano passado começou a voltar, então a gente precisa trabalhar muito comportamento. Mas sempre eles pintam, sabe? Eles pintam Aham. com guache, Olha, enfeita, com cola colorida. Esse ano não, esse ano só foi a garrafinha e virou chocalho, que a Cecília chama de pet cachi, né? Tética. Pet E, cachi. ai, Então, adoro esse nome. é muito, muito bom, né? Muito bom. Eu coloco no meu planejamento assim. Aí cada dia eu trabalho pelo menos 10 minutos com o instrumento. Eu tenho também bandinha rítmica, levo umas coisas pra gente tocar, trabalhar ritmo, trabalhar altura. Esse instrumento, ele é grave, ele é agudo, ele tem uma duração maior do som, esse não. Com a bandinha a gente consegue trabalhar mais coisas, né? Mais elementos. E acaba que eu preciso registrar a atividade em registro, né? No papel, porque o aluno aqui recebe todo o material
que ele precisa. Então ele tem o caderno com linha e tem o caderno de desenho, né? E aí os pais falam, Pro, mas você é de música, não vai usar o caderno? Meu filho não vai trabalhar tinta, meu filho não vai trabalhar recorte. Tem pai que vai reclamar, né? Mas o registro eu trago para mim. Toda atividade de registro tem a ver com a música. Tem a ver com a música, e então o mínimo de tempo que eu dou é o de registro. Então eu trabalho também histórias sonoras, aí nas aulas de 2 horas, né? As da sexta-feira deles, né, eles sabem, sexta-feira tem aula de música. Então aí eu trabalho essa situação que dá mais tempo, né? Eu também trabalho a situação de apreciação. Legal. Então eles ouvem, tem aulas que eu levo data show para eles verem da onde vem o som. Olha, o violino é assim, a bateria que eles falam que é o tambor, olha como é que ele é grande. Então acaba que a gente consegue trabalhar tanto audição, prática também, né? A prática eu acho muito, muito importante, ter contato, experiência ainda, né? É. Experiência, vivência. Então eu divido bastante coisa assim, tô aprendendo bastante ainda nesse mestrado, então nem se fala, né? Que Acho. a gente está vendo várias situações que a gente nem imaginava que podia fazer, né? Então, nesse rumo eu levo eles a terem contato com um pouquinho com cada coisa, né? Que ali é vivência, né? Que a BNCC fornece, é campos de experiência, né? Então, tá tendo experiência. Então, tem dia também que na chamadinha só pega o nome se souber qual é o instrumento que tá tocando, Olha. né? Então, aí eles, Pro, é aquele que faz tchu-tchu-tchu, não, é aquele que faz pim, não, como é o nome dele? Então a gente vai trabalhando ludicamente, né? Essa vivência com a música. Não sou perfeita, não, tá bom? Então eu tô tentando levar a música aonde não vai chegar nenhuma vez nessa infância Exato. que eles têm, né? Eu concordo plenamente contigo, assim, e inclusive tu comentando, acabou de falar uma palavrinha, duas palavrinhas, assim, que para mim são muito importantes, é vivência, acho que isso penso, assim, que seria a palavra de ordem na educação infantil, né, a vivência, a experiência e infância, né, Infância, imagina, é o que está verdade. nas nossas mãos ali, né, enquanto nós estamos em sala de aula, e pegando justamente esse gancho, trazendo tudo isso que tu comentou, o que significa então para ti dar aula de música para essa idade, né? Para essa faixa etária? O que significa dar aula de música na educação infantil? O que carrega nessa essa responsabilidade, essa missão? Né? Que é muito grande, né? É. É uma responsabilidade muito grande. Sabe, Ana, eu tenho comigo que se eu fornecer algo que pode acrescentar para eles terem uma estrutura melhor na educação mesmo ou na sua vivência, eu acho que eu posso auxiliar. Esse meu contentamento e a minha motivação, sabe? Então eu passo horas, eu falo que é tão ingrato, a gente passa horas no planejamento, tentando levar aquilo que vai somar mesmo, somar, de soma, né? Não só uma passagem, é de somar para um tempo tão pequenininho que a gente fica com eles ali. Ainda mais na infância, essa idade na infância, ela é o tempo de. Como é que chama? O tempo de concentração é tão pouquinho, É. mas nesse pouquinho eu quero levar coisas que são ricas dentro da música. É uma. Eu tenho uma canção da palavra cantada, que é o da sopa. O que mais me chama atenção é o som da colher de pau. Então, Verdade. então essa experiência de observar, de atentar, sentir aquele som, nem que for um pouquinho de cada vez, é o que me motiva a levar. Eu vou levar uma coisa, e na comunidade que a escola está, é uma comunidade carente. Eu Olha. tenho certeza que para a maioria nunca vai ter, se não tiver ali agora, o que eu estou fazendo, né, fornecendo. Então, para mim é precioso. A minha aula eu não troco pela fotógrafa que vem tirar foto. Não, não. A minha aula, não. Eu trouxe uma coisinha bem legal, bem assim, para mim é precioso. Eu vou entregar algo precioso na mão deles, entendeu? Por quê?
eu tive, eu não sei se você pode falar do mesmo jeito que eu não tive isso na infância. Não. Quando Igual. eu fui aprender piano, para mim foi difícil. Eu tenho certeza que a gente está fornecendo alguma coisa. Se ele quiser ser o que ele for, vai somar. Tá chamando habilidade, tá chamando o sensor dele tá ligado, né? Sensibilidade. Sensibilidade. Aham. Ele tá trabalhando de tudo. E Sim. música, com música. A música é o fator para tudo isso. Eu não subutilizo ela, não. É. Eu trago ela como um foco que vai trazer várias situações, promover várias situações. E eu faço questão, cada dia mais, de não abrir mão das turminhas da educação infantil, sabe? Eu acho que é ali que tá o tesouro, né? Ali E que a lá a gente mágica pega acontece. crianças de toda diferença de educação em casa, né? Uhum. Tem criança que fala assim, poxa, Pro, mas isso aí eu tenho em casa. Tem criança que fala, isso eu não tenho em casa, né? Então isso que é legal levar, é levar o novo, É. que eu acho que a música vai fornecer muita coisa e vai trazer para quem não tem acesso também, também. É muito verdadeiro, Kelly, isso que tu comentou sobre como a gente quer proporcionar para a criança aquilo que nós não tivemos também. Sim. Não foi a primeira professora que me compartilhou isso, né? Porque por mais que eu tivesse, por exemplo, estudado em escola privada, eu fui ter porque a minha família me incentivou, né? Porque Uhum. inclusive conto isso quando compartilho a minha história. O meu ensino médio foi assim, tá? Que curso tu vai fazer para passar no vestibular? Porque a gente precisa dos nossos números aqui, né? Se vamos dizer que É. alguém passou no vestibular, assim, não, eu quero fazer música. Não, vou estudar física, matemática. Eu quero fazer música, eu quero estudar piano. E ninguém me deixa estudar piano. Então, Oi. tu não tens essa, não é todo o lugar que vai proporcionar isso. Então, é essa geração que está tendo essa oportunidade, né? E nós, nesse lugar de estar proporcionando isso, a gente não pode deixar essa peteca cair, né? Eu concordo É. plenamente contigo. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui, quando a gente estava conversando um pouquinho antes do podcast, tu comentou sobre que é uma escola muito gostosa de trabalhar, com um ambiente muito acolhedor em todos os sentidos, né? E eu queria, assim, que tu descrevesse um pouquinho para a gente como é que é esse ambiente de trabalho, assim, não só com relação à instituição e coordenação, mas com os professores que tu entra em cada turminha, que tem aqueles professores também, como é que é essa Ai. relação existe a parceria, não existe? Como é que funciona para ti? É muito, muito gostoso, sabe? Desde que eu assumi, eu moro perto, né? É 2 quilômetros aqui da minha casa, a Pertinho. escola. E eu sempre olhei aquela escola e falei, vou dar aula aqui quando me chamarem. Era caminho da faculdade. Eu sempre passava ali. E aí, quando eu fui chamada e consegui, a primeira coisa que eu falei para a diretora foi: tem uma coisa para te falar. Eu não sei se você vai gostar, porque as notícias que eu tinha de outras comunidades escolares que atendia o professor de música, Uhum. muitos falavam assim: mas você vai ter que dar aula de artes visuais, porque esse é o nosso, tá no nosso PPP, a gente não pode furar. Você acredita? Tinha Meu dessas Deus. situações, sabe? E aí eu falei, eu sou professora de música, licenciada para atuar na disciplina de arte. A mulher deu um pulo da cadeira, então ali já dali eu percebi que a música era aceita. Então, isso eu falei assim, aqui, né? Na hora que eu chegar lá na sala, vou ter um BO para ter que resolver. Não, eu fui abraçada até entenderem o que eu fui fazer. Eles ficaram em observação. O engraçado que no mestrado, meu mestrado é profissional. Você Sim. tem que fazer um memorial, né? Você tem que manter o memorial ligado na sua indagação, né? Então, eu escrevi, até estava reformulando agora para mandar para a banca, que ninguém nunca falou assim, tá me atrapalhando. Ninguém. Atrapalhando o som, sabe, da chocalho.
do chocalho, né? Do tambor. A primeira experiência com o tambor, as crianças não se controlam. Então, eu nunca ouvi ninguém falando. E eu já cheguei até na coordenação e falei, vocês acham que eu tenho que diminuir essa questão da experiência no instrumento? Por quê, prof? É porque de repente alguém está reclamando e eu não sei, né? Então eu tenho esse tesouro, que é outro tesouro, é a aceitação dos professores, tanto com aqueles que eu atuo na mesma turma, quanto a quem está ao redor na hora que eu estou dando aula, porque eu dou aula no currículo. O currículo é assim, enquanto está acontecendo a aula de arte aqui, tá educação física ali, tá matemática do outro lado, tá português do outro, né? De janela com janela, ou de parede com parede. Então eu nunca, não é porque eu abafo o som, é porque eles são pessoas que aceitaram a música. Até o professor de artes visuais, que ele é do 5º ao 9º ano, ele vem conversar comigo e fala, olha, eu tô pegando aqueles que não tiveram artes visuais, só tiveram música, né? Ele falou, ah, pode deixar, dá mesmo. Depois eu me viro lá na frente, que isso é aceitação, né? As pros, regente, que são meus doces lá, né? Ai, que top. No grupo 4 é uma professora contratada, então todo ano entra uma. E Uhum. eu já converso. Toda vez que entra, eu Já falo: olha, eu começa. sou professora de arte, eu dou música, né? Espero a Aham. gente trabalhar junto, compartilhar planejamento. Se você quiser trabalhar, professor de educação infantil, as pedagogas, elas trabalham muita música. Então, tem vezes que eu não tenho que né, como é que fala? Me intrometer com isso. Mas Aham. aí elas vêm e falam assim, hoje, essa semana eu vou trabalhar isso, vamos trabalhar junto? Olha, o mês que vem vai entrar o bimestre, vamos trabalhar cantigas. É aí que eu pego a deixa de fazer, não interdisciplinaridade, mas assim, um trabalho em conjunto, para beneficiar quem? O aluno, né? É ele que tem que ser o foco. No primeiro ano já está carimbado. Todo terceiro bimestre eu faço um livro de cantigas, Ai, que porque a legal. professora trabalha a alfabetização dentro da letra das cantigas. Hum. E aí ela falava assim, ela sempre fala, Pro, você canta, eu escrevo, porque eu não canto e você canta. Então ela já chegou pertinho das férias de julho e falou, Pro, é o mês que vem, me ajuda aí. Aí eu falei, não, tá bom, tá bom. Aí a gente vai vendo, vai trabalhando junto. Eu entro um dia só no primeiro ano, que já é o pós, né, educação Sim. infantil. Aham. Aí, olha só que coisa. É que eu tô com um livro aqui, deixa eu te mostrar para você só Nossa. entender o que é. O livro de cantigas Ai, é meu Deus. esse, ó. Esse é o livrão da turma. Ó, eu vou tentar passar aqui bem Tá. direitinho. Ó, livro de Ai, que cantigas. graça. Esse aqui é a abertura, né? Mas o mais gostoso é isso aqui, ó. Ah, meu Deus. Tem a letra e tem um registro. O Cada, registro cada aluno dele. Aham. faz uma parte, né? Então eu tenho a cantiga do pintinho, tem a da janelinha. A da janelinha, ó. Um pintou, não fui eu não, tá? Eu só colei com eles a janela. Detalhe, Ana, no caderno eles têm tudo isso. Eu cortei lá, desse jeito aqui, assim, ó, essa forma do piano. Fiz a capinha igual essa, lá no meio, né? Porque aconteceu o primeiro, o segundo, o terceiro bimestre, que é o do livro de cantigas. E aqui, aí cada um fez isso no seu próprio caderno. Ai, meu Deus. Olha Entendeu? Aqui foi só. um aluno, lá no caderno, eles têm o Também tem. deles. Aí de vez em quando eu coloco a, Partitura. a partitura, ó, essa é da aranha. E aí no grupo 5 eu trabalho também. Aí eu pego no primeiro ano, eu diferencio, porque eles estão fazendo alfabetização, letramento. Uhum. Então, no grupo 5 não tem letramento, ainda não, né? Então eu trabalho mais arte Sim. registrada, vamos fazer ritmos com as cantigas, aí a gente trabalha e registra no livrão. As Aham. pros não querem devolver os livros para mim, elas querem para elas. No fim tem a foto deles, né, dessa turminha que fez. Então a gente pode conseguir conciliar no bom termo, né, no bom consenso.
né? E aí a própria do grupo 5 fala: por que que na hora que eu canto não é igual quando você canta? Eles não respondem. É porque eu sou de música, não é porque não é porque eu sou da área, você tá fazendo um extra, né? Porque para ela quer os combinados nas músicas, né? Os combinados, ela subutiliza a música. Comigo não, tem que cantar, é tocar, aí é diferente. Ela fala, ai, adoro, adoro, Pro. Se eu pudesse, eu ficava aqui. Por quê? Porque a gente tem uma interação, Sim. né? As trabalhando junto. A professora de educação física também fala assim, Pro, me passa aí o que você tá fazendo, porque quando eu canto, eles olham assim, não, essa música não é a nossa música. Não é a nossa música. A gente não canta assim, não, Pro. A gente canta com, porque é outro, né? Outro artista, outro músico. Aí eu falo, não, tá bom, a gente compartilha, porque tudo por um bem maior, é um foco só, a gente vai trabalhando. Tem muita aceitação, né? E até eu vi isso hoje e fiquei muito. Eu não chego na sala e falo assim, eu sou, lá na educação infantil, eu não sou a professora. Eu sou professora de música, eu falo, sou professora de arte, né? Porque é isso que tá para eles registrado. E aí um aluno, ele tá com um laudo de desafiador opositor. Sim. Uhum. E isso lá no grupo 4, que é a primeira turminha que entra, né? Aham. Na escola. Aí ele falou assim pra a avó dele veio falar pra mim, que ela perguntou, como é o nome da sua professora? Qual que você quer saber? Ah, de educação física, ah, é tal. Ah, e a pro que fica todo dia? Ah, é tal. E a pro de arte? Aí ele, arte? É a Pro Kelly, mas sabia que não é arte, não. Ela não dá arte, não. Ela dá música. Aí eu falei, pronto, carimbei, consegui, cheguei. Eu acho legal, Ai, porque que... eles conseguem entender as diferenças. No terceiro ano que eu tô, eu já tenho que explicar mais Uhum. profundo por que que eu dou música. Mas aqui no comecinho eles já estão entendendo que eles estão tendo música nas aulas. Isso me dá um contentamento, sabe? Oxe, mas... Né? Né? Eu tô fazendo mesmo, tá vivendo a música ali, Aquece o né? Mas coração. alguém que tem tanto transtorno, alguém É. que tem tantos problemas esquematizados na cabecinha, ele já entendeu. Então, Uhum. tô agradecida, sabe? Isso eu vi hoje, eu tô muito Ai, feliz, que eu coisa boa. ganhei o dia. Eu fico, eu fico pensando assim, o quanto essas coisinhas pequenas fazem diferença. Eu brinco com a minha mãe, eu digo assim, ó, mãe, eu tô com filé, porque as crianças, elas lembram de tudo, mas quando se trata da aula de música, quando se trata da música em si, parece assim que a reação é outra, a mágica é Sim, outra, porque é a prof que traz os instrumentos, é a prof que canta, é a nossa música, então eles se identificam, assim, eu percebo é muito isso legal. mesmo, assim, essa identificação deles com essa linguagem. É quase como se fosse o idioma deles, assim, né? Sim, Não sim. é? A resposta é muito rápida, né? É Muito. muito rápida. Uhum. Eu estava conversando com a direção hoje, hoje era meu planejamento, eu estava lá na sala dos professores, aí a diretora falou assim, ai, por que que não pode acontecer até o nono ano? Eu falei, não é que não pode, por que que não pode? Ele pode, se tiver um professor disponível para aquela idade, vai ter música lá. É que eu assumi aonde que ninguém quer, que é os pequenos, Claro. né? Aí ela falou assim, você podia fazer uma circulação. Eu falei, não, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Não é um trabalhinho, eu não vou chegar lá cantar uma musiquinha e cumprir, tem mais coisas. Aí ela sempre fica, né? É a curiosidade de saber como é a aula de arte em música. Então ela fica perguntando, perguntando, perguntando. Eu falei, não, agora para eles essa idade recebe bem. Quando ele chegar lá no nono ano, ele já tem outra perspectiva diante da música. Claro. Então eu não vou fazer as mesmas coisas que esse pequenininho tá fazendo. Eu vou Uhum. fazer conforme a faixa etária dele. Então talvez isso não seja tão atraente por conta da idade e da atividade. Aqui é atraente porque eles recebem assim a música, né? Ela falou, ah, é verdade, né? Não dá para levar uma banda rítmica para os. Eu falei, não, lá não vai resolver, vai ser aqui que vai resolver. Até porque o nono ano vai querer coisas mais elaboradas, aquela guitarra. É, com certeza. Eu não gosto nem de ler o referencial do nono ano para não me assustar.
Já pensou tentar esses Imagina. instrumentos, né? É, muito E bom. sabe o que eu fiquei pensando, Kelly? Porque assim, né, ao longo da nossa caminhada, a gente vai buscando, assim, coisas conhecimentos para que nos apoiem em determinadas situações, né? É, por exemplo, né, você comentou do seu aluno que tinha um diagnóstico específico, né? Então, provavelmente, a tua abordagem com ele é diferente, por exemplo, de como é com as outras crianças. O teu olhar sobre ele, né? Teu direcionamento para ele vai ser diferente. Então, eu me perguntei, assim, me peguei questionando, em momentos como esse, em situações em que tu sente que é diferente, como que tu busca esses elementos? Tu procura num determinado lugar ou tu retoma a graduação? O que que te alimenta nesses momentos? Quais são os materiais que te alimentam em momentos assim? Ana, eu tenho sempre, quando tem um laudo, Uhum, a prefeitura disponibiliza um professor de apoio, uma professora de apoio. uhum, Então, essas pessoas que vêm dar o apoio para a gente, elas têm formações na área. Não vou dizer que elas são graduadas, mas elas recebem toda a orientação. Então, o que acontece? Quando eu tenho um aluno com um laudo, eu sempre busco com elas o que eu posso fazer de melhor. É nelas, né? né? E que muitas vezes, olha, veja só, esse aluno que eu te falei, eu não preciso mudar nada do que eu faço na aula. Nada. Por quê? Porque na questão, quando ele tem o hábito quando ele está lá dentro, né? Ele se inclui na turma. Eu não preciso diferenciar. Um autismo severo, aí eu trago uma situação diferente, né? Eu sempre busco delas. Por quê? Porque elas estão todo dia, cada aluno tem a sua identidade, né? E aí você fala, poxa, vou trazer isso. Não acerto, se eu for sozinho, não acerto. Então a gente dá uma estudada junto, senta ali em algum momento e fala, olha, como eu posso melhorar essa atividade que eu fiz para que ele aceite, para que ele sinta-se incluso, né? Agora a palavra do momento é É, inclusão, né? Não posso deixar ele, não. Na aula de música geralmente não tem. Não uhum, tem essa coisa deles. Eles gostam muito da música, né? Muitas vezes na aula de educação física, talvez, eles não querem se dispor de movimento, né? Agora, música, não. Música eu sempre tenho. Olha, eu tô com um aluno, Ana, desde 2018, 19. Ele tá comigo desde 2019. O problema dele é mais, acho que teve paralisia cerebral, ah, sim. né? E ele superou e ele não vem para a roda, mas eu tenho certeza. Sabe quando o teu aluno ele pega o instrumento, ele não faz, mas ele tá te olhando. Aí a Pro fala assim que quando eu viro, aí ele tenta fazer igual por causa da timidez, ele não faz ali com a turma. E aí ele segura, ele participa, ele socializa com tudo que eu faço, ele socializa. Então, eu tenho mais a segurança naquilo que o apoio fala para mim. Eu não posso seguir muito o que está no livro, está na formação, porque cada aluno vai demonstrar aquilo que ele tem de preferência, aquilo que ele vai desenvolver, né? É Uhum. nelas. Mas assim, eu tenho uma sala de recursos na Ah, escola legal. que eu posso recorrer uma especialização, né? Da coordenação da sala de recursos. Aí eu também trabalho com elas e elas também vêm me consultar como a música pode ajudar. Isso é legal. E elas vieram perguntar quais instrumentos que elas podem ter na sala de aula. Então tem um cruzado bem gostoso ali, Ah, que bem legal. trabalhando para melhorar para o aluno, né? Ainda mais se esse aluno for meu, Uhum. entendeu? Elas vêm perguntar, Pro, a gente sabe que tem algumas coisas que você fornece lá, a gente não pode fornecer na sala de recurso? Tem. Aí o governo ofereceu um valor e ela comprou os instrumentos da bandinha, Ah, que perguntou legal. para mim como é que faz, se ela pode ser acesso livre para ele, né? Tá Uhum. ajudando, né? Vamos lá, vamos trabalhar junto.
É muito bom, Oh, assim, te ouvir compartilhar isso, porque eu percebo, assim, da mesma forma, o quanto a experiência, ela acaba trazendo mais conhecimento também, às vezes, do que às vezes, uma própria disciplina ou a própria uhum. formação em si, né? E eu vou te fazer uma última pergunta, daí talvez até para a gente finalizar essa nossa conversa, já deixando a minha gratidão aqui. A minha pergunta, Kelly, é mais assim, pensando numa perspectiva de futuro, né? O futuro da educação musical para a educação infantil. Em quem que tu te tornou ao longo desses 4 anos, né? Como tu era antes de entrar na educação infantil e quem tu és hoje? Como foi esse processo de transformação para ti ao longo da tua história? O que que foi importante, né, fundamental nessa tua transformação? E o que que em que que isso aponta para um futuro para a educação musical no Brasil, assim, na tua concepção? Qual seria assim o ponto-chave para que as pessoas entendessem o quão é importante, como a gente sabe, né? O quão é importante e que essa luta ela se tornasse cada vez mais abrangente ao ponto de chegar aonde tem que chegar e mudar de fato, né? A nossa estrutura educacional na educação infantil. Ai, é tão interessante pensar, né, no que, o que mudou para mim. E essa pergunta sua, eu sinceramente, não sei se eu consigo viver mais sem isso, sabe? Uhum. Porque o sentir do compartilhar, e na infância que tem inocência, ele te faz não valorizar o que você faz, mas falar assim, é produtivo o que eu forneço. Né? Então, não é somente quando a gente pega num piano para tocar, não sei qual instrumento que você toca, Ana. É Piano. piano. Então não é você tocar por realizar, você está dividindo. Então para mim teve um sentido de compartilhamento. Eu faço alguma coisa e alguém pode continuar da forma que for, da forma que for. E ainda penso que a música, ela habilita a criança a fazer outras coisas que não sejam só música. Mas não é o meu foco agora, né? É um foco que ela vai atingir nos anos seguintes, mas aquilo que eu dou para ela, que eu ofereço para ela, muitas vezes alguns não vão perceber, mas para outros vai mudar. Não que vai, foi por causa da aula de... Não, foi um pouquinho que eu tive ali que me abriu espaço para desenvolver outras coisas também, inclusive música, né? Inclusive, não Exatamente. que eu queria que todo mundo fosse fazer né, um estudo com instrumento. Eu tenho uma aluna que falou que vai. Ah, E ela, eu falei, tá bom, né? E mandou até videozinho tocando violão pra mim, no segundo ano, quer dizer, 7 anos, você tá entendendo o que que é isso? Né? olha aí. Aí, então, a gente se sente mais não valorizado. É importante o que eu faço. Isso faz com que você se sinta motivado a continuar fazendo. Uhum. O meu marido fala, você gosta tanto que eu fico com medo. Eu falei, do quê? Você não querer parar nunca com isso. Eu falei, eu não vou parar. Tá muito, assim, produtivo. E não porque para minha realização. Eu tô vendo realizar neles, Sim. sabe? Neles. E passa ano e vem ano, tá mudando de aluno, mas eu vejo acontecer de novo. Então, eu acho que muda para eles, né? Em algum momento, a música faz a diferença e abre um outro espaço para que a gente queira que em todo lugar seja assim, todas as escolas tenham musicalização infantil, na educação infantil, né? Mas o que a gente vai fazer? Vai compartilhando, que nem a Ana tá fazendo, vai compartilhando estudo, vai trazendo possibilidades, isso aqui é possível. Olha, eu tenho um colega do mestrado, um amigo, né? Um amigo, ele fala, poxa, Kelly, eu tocava a baita do violão e agora eu sou professor de musicalização. O que que eu fiz? Me ajuda aí, que eu quero fazer, que isso aqui é bom. E ele perguntou, pediu quais as referências que eu trabalhava, como eu trabalhava. Então, quando a gente começa e entende o que é realmente isso, a gente quer fazer mais e quer que os outros façam. E isso não impede da gente motivar outros a fazer.
Uhum. né? Tem uma amiga que ela parou de dar aula na escola para abrir um espaço para musicalização, entende? Então, aí ela falou assim: vou deixar só a escola no meu menor período, porque eu quero trabalhar isso de verdade, que faz diferença. E os videozinhos do canal dela lá é maravilhoso, Ah, menina, meu Deus. maravilhoso. Eu estudei com ela, falei, quero aprender de novo, como é que faz isso? Né? Então, você sabe que resolve. Então, eu acho que é um acesso fácil, é a escola pública. Você vai atingir mais. Eu acho que isso está fornecendo para quem nunca ia ter. Perfeito. Tu comentou algo que eu acho que sim, que é essencial, né? O caminho ser pela escola pública é um caminho muito mais universalizado, né? Eu entendo que esse caminho também passa pelas escolas particulares. Louvo a possibilidade, né? A tentativa, mas e quem não tem acesso, né? E quem não tem essas Só oportunidades. por isso, eu quero observar essa parte, só por isso, pelo acesso, né? Que muitos não vão ter condição de ter um ensino de música, né? E eu penso que não é só um instrumento, né? A gente conhece que a musicalização ela abrange outras situações. Tem gente que não está sabendo o que a gente está fazendo, que pergunta assim: como é que você dá aula de música para 24? Eu falei, não dou aula de música, é musicalização. Né? Tem gente que não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Aí vai lá, tem os curiosos que param na porta para ouvir, né? Ah, tá, é assim. Talvez um dia eu tive essa dúvida, né? Eu falo do público pelo acesso. Quantos desses? Uhum. Ana, tem um aluno que morava, como é que chama aqui? É porque eu não sou, eu nasci aqui, sou daqui, mas eu não nasci aqui, eu nasci em São Paulo e em 2009 a gente mudou para cá porque meu marido mudou de emprego, né? Ele Aham. foi admitido aqui e a gente veio. E então, como é que chama o lugar? Não é Periferia? assentamento, não é assentamento, ai, me sumiu. É Aqui, quando. quando é periferia, Falei. sim, quando é periferia, Não, sabe aqueles terrenos que as pessoas invadem? Lá em São Paulo é de invasão que chama, aqui não, que tem outro nome. ah, Então são crianças que a casa não tem um piso de cimento, não tem uma parede de alvenaria, sabe? Meus alunos chegam com a unha encardida da terra. Aqui chama Campo Grande porque é campo e é grande. Você entendeu? Ai, ai. É terra. É Mato Grosso do Sul, mas é Mato Grosso. Então, as crianças chegam com o caderno amarelinho de terra, entendeu? O tênis vem todo encardidinho. Então, é uma parte muito, muito carente. Uhum. Carente, porque a gente acaba aqui percebendo que pelo agora chama Auxílio Brasil, né? A maioria das crianças precisam desse auxílio e essa família que mora num lugar desse tem 5 filhos, 4 filhos. Quem desses vai dispor de dinheiro para trabalhar música, Uhum. para estudar música, entendeu? E eu olho para ele e falo: esse aqui eu vou fornecer mais, esse aqui eu vou trazer mais, eu vou trazer. Olha, não quero ser não, mas maior que ninguém. Quando eu tô no segundo ano agora, mas eu peguei essas crianças na educação infantil. Eu coloquei um vídeo da Disney. A Fantasia 2000, ele traz todas as músicas, né, com animação. Primeiro, eu coloquei com a tela fechada do Data Show, deixei eles ouvirem. Aí, peraí. Ai, não, é piano. Que piano, menino? É violino, olha lá. Aí a Pro de apoio, ela que não sabe o que eu tô falando dela, a Pro de apoio falou assim: é piano sim. Eu falei: não é piano, gente. Quem falou piano? Aí, Pro, não é piano? Eu falei: não é piano. Não é violão? Também não é violão. Aí o outro falou: gente, é violino. Aí eu parei. Alguma coisa eu fiz, sabe? Não é o que eles vão focar a vida deles, mas tem uma estrelinha diferente dentro da vivência dessa criança, entendeu? Não que ele vai saber o que é dó, ré, mi no instrumento, mas ele sabe que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si.
sabe? Eu tô trabalhando coisas que eu não imaginava com esse segundo ano. Ele é o meu foco de pesquisa, sabe? Legal. E eles. Por que que eu escolhi eles? Porque eles vêm desde a educação infantil, dentro da escola tem música. Uhum. Então, eu tô vendo como é que eu consigo avaliar eles, já que eles tiveram já um princípio. Não peguei uma turma sem nada de música, né? Peguei uma turminha que já tem. E aí a gente vê o que faz, o que a música faz você ter motivação para voltar. Aí quando eles fazem isso, falam, eu tô no lugar certo, tô no lugar certo, tô ensinando, e eu sei. E eles lembram, quando a gente tava lá naquela sala lá, ó, a gente fazia isso, isso e isso. Falei, que bom, isso aí marcou, marcou. Eu queria que fosse mais abrangente, queria que fosse mais longe possível, para que todos pudessem ter acesso a um professor de musicalização infantil. E que tivesse, né, Ana? Esse professor, tivesse esse professor disponível para isso. Para Porque é isso. muito importante, é muito importante. E tem uma turminha que tá no quarto ano agora que eu não dou aula e fala, que saudade das nossas aulas. Eu falei, agora tem saudade, né? Mas é bom, é É bom, é muito bom. Eu bom. queria que a gente fizesse mais por isso. Eu entendo, uma das justificativas do meu estudo no mestrado é compartilhar, é Uhum. compartilhar. Motivação, incentivo, sei lá, aquilo que eu tenho dentro de mim, que outros tenham também, Sim. para fazer esse trabalho A nessa. tua fala me é muito esperançosa, né? E eu fico, enfim, até me vem na cabeça tanta coisa, mas uma das coisas que me veio na cabeça agora foi a música do Toquinho, Aquarela, né? Um pinguinho de tinta já De tinta. faz É tanta verdade. coisa, já promove tanta coisa, promove um desenho, outro desenho, depois outro desenho. É um pouquinho disso, é como se a educação musical representasse isso, né? Você começou lá na Uhum. educação infantil e se tornou algo tão grande que para você foi tão significativo, né? Tu percebeu essa transformação, né? E Esse progresso, né, que esse acontece. progresso. É um mundo, um universo que se abre para a criança e quisera eu que todas as nossas os nossos responsáveis, os nossos representantes políticos pudessem identificar essa transformação, né, Kelly? Uhum. Mas, Kelly, Ia ser plausível, né? Ia ia ser ser, plausível. ia ser. Enquanto professora, assim, eu fico lembrando, assim, né, eu já conhecia tanta coisa de música quando eu entrei na graduação e a própria graduação me explodiu a cabeça, assim, porque eu conheci tanta coisa, mas eu já conhecia tanta. Então, Acontece, né? O que aquele acontece, né? universo não pode ficar só pra gente, entende? É, Então, não pode ficar dentro das quatro paredes de uma universidade. Tem que ir para a escola. não, Tem que verdade, voltar verdade. para a escola. Tem. É mais ou menos assim. Ai, Jesus. É bem isso, voltar para a escola, é bem isso. Saiu da escola, tem que voltar para a escola. Voltar. Isso é uma coisa que a Teresa fala muito, né? Como devolver aquilo que a gente recebeu. E o estágio, por exemplo, né? O estágio é uma entrega, né? Uma entrega da escola para o aluno licenciando. E como o licenciando depois pode voltar e devolver isso, né? Verdade. Muito verdadeiro isso. Kelly, sem palavras para te agradecer Ai, por essa não, conversa, por ixi. esse bate-papo. Eu espero que tu esteja se sentindo em casa, assim, porque ouvir a tua história para mim foi Ai, muito obrigada. acolhedor. E eu te digo uma coisa, quando a gente para falar sobre, aí eu fico mais com vontade de fazer, isso é legal, não é? É legal pensar que quando a gente reflete, Uhum. essa é uma das defesas lá na minha dissertação, é quando você reflete, você ajusta e dá mais passos, né? Você ajusta, aquilo eu posso melhorar aqui, tiro um pouquinho daqui, põe um pouquinho dali e caminho. Eu espero que, para mim já está sendo valoroso.
Eu espero que tenha te ajudado. Nossa. De todas as formas. Não que Uhum. seja receita de sucesso. Uhum. Não. É assim, a gente compartilha porque a gente tem dificuldades, porque uma área que não tem tanto espaço, a gente está criando esse espaço e junto, né? Uhum. Juntas. Vamos cavando, cavando daqui, no seu estudo, no meu estudo, na sua pesquisa, nessa interação que você está fazendo com professores da educação infantil. Isso é interessante. O meu orientador fala isso sempre. Não há muitos professores de música na educação infantil. E aí, sabe o que ele faz de resposta? Ele manda os estagiários para mim, né? Fala, vou mandar para lá para eles gostarem. Eu vou mandar para lá. Eu falei, aí, né? Aí Vamos a fazer gostar. resposta, né? É E verdade. que isso seja motivador, né? Que a gente possa transmitir um pouco o que a gente faz aqui e ser motivador para quem É. ler, quem ouvir, quem participar, Uhum. né, como estágio, como um leitor, que seja incentivador, né? Perfeito. Perfeito, Kelly. Muito obrigada pelo teu tempo. Imagina, Muito obrigada pela tua imagina. história, pela tua trajetória, pelo teu compartilhar. Tenho Ai, certeza você foi super com a sua ideia, com a sua pesquisa, foi muito bom, muito bom. sensacional.